Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença, né? Em primeiro lugar, da banda PED, né? Não é PAD, né? Que eu já sei. Da banda PED. Agradecer aqui a todos os integrantes, nossos colegas e amigos jornalistas, né? E eu gostaria que vocês começassem, assim, a se apresentar, né? Posso começar por você, Klein? Pô, pode ser. Marcos Klein, guitarrista do PED, do Traje a Rigor também, funcionário do SBT. Então, basicamente é isso. Klein, nosso amigo Fábio Nog. Agora eu sabia que é errado. Nog. Fábio Nog, eu sou Fábio Nogueira Santos, o apelido é Nog. Eu sou vocalista do PED, fui vocalista do Soundtrackers, banda que só tocava trilhas de filmes com Rodrigo Rodrigues, que foi apresentador de diversos programas, inclusive mais recentemente do Sport TV na Globo. E é isso. Atualmente cantor e fazedor de coisas aqui no sítio. Isso aí, tá ótimo. Próximo. Simão, Thiago, se manifestem. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Thiago Biasoli, sou baterista da banda e sempre o cara que irrita todo mundo. Imagina, velho. Você nunca fez isso. Imagina. Isso sempre surpreende a gente. Hoje, por exemplo, você está careca. Eu não sabia que você estava careca. Tô sabendo nas lives. Da hora. Pode apresentar. Boa noite, eu sou o Will Oliveira, baixista da banda, produtor também pela WWA Music Management, cuida da parte burocrática. E eu fiquei sabendo que o Thiago cortou o cabelo hoje também, no vídeo que ele mandou pra gente. Boa noite, eu sou o Rodrigo Simão, eu sou o tecladista da banda, tenho formação em piano erudito, sou professor de história, filósofo, pedagogo, estudante de direito. Tudo isso para falar que você é mais inteligente que a gente, faço, né? Um monte de coisa há um certo tempo e na banda eu sou o tecladista, né? Ficamos do lado hétero da banda, que é eu e o Klein, que a gente fica do lado hétero. Simão, grande figura. É porque não dá para ver direito aqui, mas tem mais alguém da banda para se apresentar? Não. Somos só nós. Falta só outro guitarrista. Tá aí, né? Falta o Leandro Pitch, tem um compromisso. Isso. Tá certo. Ele eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Por que PED? Por que tem esse nome, PED? Não, eu posso explicar muito facilmente, assim. Todo mundo acha que vai abrir um portal para outra dimensão. E, na verdade, assim, quando eu chamei o Nog, né, para fazer a banda, né, a gente pensou assim, qual banda a gente ia se basear, né? E até por motivos assim, óbvios, assim, que ele tocava numa banda, o Soundtrackers, eu no Traje, a gente pensou no Chicken Foot. Chicken Foot, que é a banda que tem o Sammy Hagar, o Joe Satriani, o Chad Smith e o Michael Anthony. Uma super banda, então eu pensei em montar uma super banda. E o Nog cantando absurdos, eu falei assim, arrumem os caras que são tão bons quanto você. E a gente colocou assim um nome no grupo de Chicken Foot, depois virou Pé de Galinha, né, a tradução. Então aí foi ficando assim, o nome da banda é uma involução do nome Pé de Galinha. Então assim, a gente foi falando assim, vai ter ensaio do Pé de Galinha. Aí a gente foi encurtando, né? Vai ter ensaio do PED e tal. Então, assim, o PED é isso. É tipo um resumo do Pé de Galinha. Tá aparecendo uma imagem em branco aqui para mim. Não sei quem é. Mas, assim, não tem nada aparecendo aqui para mim. Mas continuo falando. Então, assim, foi uma brincadeira. Então, o nome PED, que é estético, né? Até para logo, assim, é muito bacana. Mas não tem significado nenhum, a não ser assim, uma brincadeira do começo, e a gente achou um nome legal, porque esteticamente é bacana, e é uma brincadeira com o Pé de Galinha. Em resumo, é isso. Tá certo, muito bom. Então, eu gostaria de passar a palavra para os nossos colegas
aqui pela lista, pela ordem, né? Ficaria bem, bem legal. A nossa primeira a falar aqui é a Lívia. Lívia, pode fazer sua pergunta, Lívia, por gentileza? Lembrando que nós só temos 40 minutos, tá, gente? Aí, se não der tempo para todo mundo falar, nós faremos em 2 blocos, tudo bem? Certo. Acho que a Lívia não está com problema de conexão. Tudo bem, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar para Lourdes. Lourdes? A Lívia precisa abrir o microfone. Ela está com o microfone fechado, é isso. Exato. Não apareceu. Só clicar na tela e... Ativou aí, Lívia? Oi, gente. Tá Oi. ouvindo? Agora sim. Agora sim. Vendo. Estamos ouvindo. Vamos lá. Pode fazer sua primeira pergunta, Lívia, por gentileza. Primeiramente, como você iniciou sua carreira na música e como você conheceu a turma da banda, né? Assim, como é que você conheceu cada integrante até formar a banda? Seria para mim, então, a pergunta? Line. É isso? Ô, gente, peraí, gente. Tá certo. Então, essa pergunta acho que vai para o Klein. Não, Oi? eu conheci o... porque assim, eu sou amigo, de tipo, vários músicos. Rodrigo Rodrigues, né, um amigo de longa data, ele tinha um Soundtrackers. Então, assim, ele me chamou para fazer um show, né, de sub, né, que o guitarrista do Soundtrackers não poderia ir. E num show, num evento corporativo, né? Não era, Nog? Isso mesmo, foi um evento corporativo. Então, lá em Mogi, né? Isso. Então, aí ele me chamou para fazer, você pode tocar? Eu já sabia as músicas, assim, mas... Mas eu queria alguma coisa a mais, e o PED me trouxe essa coisa. Entendi. Mais alguém? Posso falar? Vamos lá, Lourdes, você é a próxima? Tá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar com todos aqui, principalmente com essa banda maravilhosa que eu tive o prazer de assistir no Danilo Gentili. Como você falou, Klein, que vocês tocam músicas autorais, como que funciona o processo de construção musical? De onde vêm as inspirações para vocês? Da minha parte, assim, veio do nada, né? Como sempre veio do nada, assim, não tem nenhuma explicação lógica. Eu simplesmente, assim, por exemplo, um sopro, né, que está esquentando, né, esse assunto, é uma música que eu fiz em casa. E, inclusive, assim, ela é meio peculiar porque ela tem uma divisão rítmica muito diferente, que é 6/8, é uma valsa, né? Então, assim, sabe, não é uma coisa muito radiofônica, uma coisa que você fala assim, vou vender fácil essa ideia. Então, a banda faz isso. Aí eu mando para o Nog, né? Mando para a banda. O Thiago faz um arranjo de bateria maravilhoso. O Simão faz um baita arranjo de teclado. O Will tocando baixo. Tudo flui, assim. Eu acho que essa música, O Sopro, é um divisor de águas, porque essa música traz sorte para todo mundo. Tudo que envolve essa música é impressionante, assim. O Shunji, por exemplo, que é o diretor do clipe, que vocês viram, que é maravilhoso. Aconteceu umas coisas com ele essa semana maravilhosas. Com a gente aconteceu coisa maravilhosa. Com o Tiagão, que é o batera, também aconteceu por causa dessa música. Então, assim, eu estou falando da minha parte. Assim, essa é uma música que é um divisor de águas, mas, assim, a gente sempre fez música legal. É que as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, você imagina assim, você tem Spotify? Eu tenho. Então, procure PED.
vai aparecer o quê? Um monte de padre. Para você achar a gente no Spotify não é fácil. Você tem que procurar PED, o Som e a Cura. Aí você vai ver o nosso álbum, O Som e a Cura, que, aliás, é o nome que o Thiago teve, brilhante esse nome. O álbum é maravilhoso, é muito legal. Não é porque a gente está, sei lá, vendendo o nosso peixe. O álbum é muito bom. Então, assim, são coisas assim que o quebra-cabeça do PED está começando a fechar por várias coisas, assim. Pelo menos assim, é o que eu penso. Assim, o Nog e o Thiago podem falar mais também para complementar assim, a minha resposta. Eu, Nog aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Eu também sou Tudo. Castro, eu sou Fábio de Oh, Castro. acho que você é meu parente, hein? Os olhinhos puxados, ó, tá vendo? Oh. Então, Lourdes, uma coisa que o Klein começou a falar é que cada um traz a sua contribuição. E apesar de cantar, eu também me descobri mais recentemente, nesses tempos para cá, com a banda, como letrista. E você perguntou sobre como as músicas aparecem. Normalmente, né, cada um traz uma melodia, ou já a melodia e a letra. Muitas músicas que o Will, que o Thiago e o Simão também trouxeram, já vieram com letras. E aos poucos eu vou fazendo a minha interseção nessa história, fazendo um polimento. Vou colocando algumas letras, vou mudando algumas coisas que também podem fazer sentido, que não caiam em lugar comum. E para o caso de Um Sopro e algumas outras músicas que não tinham letra, eu vou muito pela intenção do que a música me passa, né? Às vezes a música é rápida, às vezes a música é mais lenta, às vezes a música tem momentos assim estanques de batidas, como Um Sopro, como Estranho Mundo Novo, enfim. E que conforme a música vai se desenrolando, a sonoridade que o Klein traz, principalmente, ele traz muita coisa diferente do que, como ele falou, é diferente de radiofônico, de popular, de que a gente está acostumado a ouvir. Me soa sempre, toda vez que eu vou escrever, como se fosse uma história sendo contada. Eu acho que tem um pouco também, como eu venho de uma banda que tocava trilhas de filmes com o Rodrigo, e eu tinha LPs de filmes antigos e tal. Ao longo do tempo, eu acho que isso também começou a fazer muito sentido na minha prática como letrista, como compositor, escritor. Então, cada vez que a gente escreve uma música, a banda, né, é como se a gente tivesse... A gente pega aquela sensação... Eu sempre pergunto para todos eles, quando você trouxe essa música, o que você estava sentindo, o que você estava pensando? Às vezes para entender a letra, para entender o contexto. E aos poucos a gente faz esse polimento para poder entregar. No caso de Um Sopro, quando o Klein trouxe a música e a gente começou a fazer a parte instrumental no estúdio, eu senti que era uma valsa, dava para sentir que era uma valsa, mas ao mesmo tempo era uma valsa estranha, tensa. Então eu me senti como se eu estivesse num filme de terror, numa história de terror. E eu acho que falar sobre o lúdico, tem muita banda que já faz isso, muita banda de metal faz alusão ao diabo, ao inferno, aquela coisa toda. E escrever Um Sopro foi uma sensação muito louca, porque não existe inferno mais real do que o que a gente está vivendo na pandemia e os efeitos que ela causa para nós todos e para muita gente, principalmente as mulheres nesse caso. Quando eu escrevi a música, eu me imaginei mulher cantando. Então não foi uma coisa... E eu falei isso para eles. Eu falei assim, parece estranho falar assim, mas é uma coisa que me faz sentido. Então, você quando a sentiu música as dores apareceu, da mulher, né? É muito louco. Chico Buarque faz isso, né? Pois é, eu já falei algumas vezes em algumas lives recentemente, num dos papos com o Xundi, né, que o diretor a gente ficou uma hora conversando, e eu contei para ele que eu tinha perdido uma irmã por AIDS em 2000, numa situação em que ela acabou contraindo num relacionamento de um cara que se mostrou legal e que de repente o cara sumiu.
e ela teve que conviver nos anos 90 com isso. Então foi assim, ela não podia falar, enfim, foi uma situação muito estranha. Só que eu não lembrava, a música não veio por conta dela, mas quando eu conversei com o Chunji e eu contei isso, e ele falou assim, cara, parece que você está fazendo uma alusão à sua irmã, uma redenção para a história dela. E desde então sempre foi muito pesado falar isso, porque para ela era difícil. Na época, a AIDS era uma coisa vista como uma doença de pessoas promíscuas, ruins, que usavam drogas de uma maneira muito pesada, e ela nunca foi isso. Então ela sempre escapou disso, e a gente nunca comentou isso abertamente, porque era um peso para ela. Então, assim, agora tudo faz muito mais sentido, porque o contexto não é sobre AIDS, o contexto é sobre pessoas que são infectadas e que não é só a violência, é a transmissão de doença, é a manipulação emocional. Você tem 800 milhões de coisas acontecendo em situações diferentes. Então, foi por isso que quando a gente conversou, eu falei, cara, realmente faz sentido. Parece que é uma redenção para nossa família e para outras pessoas também, porque ela sobreviveu. Aliás, ela foi o quanto ela conseguiu ir o mais longe possível, mas ela nunca desistiu. Ela sempre foi uma força para a gente. E quando a gente fala na música, hoje não é o meu fim, é porque ela sempre, sabe, deu um gás a mais para falar, eu não vou desistir. Então, assim, sim, então assim, as músicas, todas as músicas, O Som e a Cura, são histórias de coisas que a gente já passou. Sem Destino, uma alusão ao filme, que tem inclusive a música do Born to Be Wild, né, dos motoqueiros. A música Sem Destino é um cara que surta, é um homem, é um cara que surta, ele pega o carro e começa, sabe, alta velocidade, fala assim, querido, amigão, me dá uma força aqui porque eu tô para fazer besteira. Então, se você ouve a música, a sensação é de alguém que está desesperado. Então, isso foi, aos poucos, o que foi dando a chance para a gente escrever cada vez mais coisas que fizessem sentido, que sejam reais para todo mundo. Então, são histórias. Eu gosto de acreditar que o que a gente escreve são histórias. Então, a banda monta músicas em cima de histórias que são de verdade. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. E aí com isso acaba inspirando as pessoas, né, a ver que existe um mundo além daquilo que ela já passou, né, que ela não pode desistir. Então, eu tinha feito essa pergunta mesmo, se tinha alguém da família, eu já tinha até preparado aqui, mas muito obrigada, Fábio e Klein. Muito legal, muito legal. Muito bom. Eu gostaria de passar a próxima pergunta para o nosso colega Bruno. Por gentileza, Bruno, você está pronto aí para fazer a pergunta? Oi, gente. Deixa eu ver se meu microfone está me escutando aqui? Tá tudo certinho? Beleza, ótimo. Beleza, gente. Primeiramente, boa noite aí. Prazer estar aqui conversando com vocês aqui nessa coletiva. Galera, queria que vocês falassem para a gente até o pós-clipe, se vocês já tiveram algum relato de algumas mulheres que ajudaram, elas escutaram a música e, tipo, acabaram ajudando, elas se identificaram com a música e isso acabou ajudando na vida delas aqui para frente. Legal o Will falar sobre isso. Boa noite a todos, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí por cada um que está participando aqui hoje com a gente. A gente percebe que essa música ela tem uma função social muito importante. Eu cuido muito dessa parte administrativa da banda, dos posts, e o envolvimento assim, das pessoas foi muito grande. Muitas mulheres fizeram seus relatos. Nosso feed do Instagram tem muito depoimento, né, de pessoas que assistiram o clipe antes e se emocionaram, né, e mandaram o vídeo para a gente. Então, assim, são relatos incríveis. No dia do lançamento, uma das atrizes se emocionou muito, postou um vídeo que também foi compartilhado lá nas nossas redes, assim, emocionante, falando sobre o relacionamento que ela sofreu. Então, e cada dia é uma surpresa. Assim, quem está assistindo sente vontade de falar, né, entende que a mensagem é importante, e a música ela traz força, porque ela também fala
sobre uma volta por cima, né? Hoje não é o meu fim. Então, ela conta os dois lados, né? Então, acho que as nossas músicas têm essa característica. Passar uma mensagem positiva para quem ouvir se sentir melhor. E quando a gente consegue isso, nossa tarefa como artista está concluída. E aí a gente só espera vocês no palco quando a gente puder voltar para os palcos. Eu queria aproveitar, desculpa, Will, obrigado. Você começou a falar dessa coisa das pessoas mandarem informações, relatos. Eu recebi pessoalmente mensagens, ou por WhatsApp, ou inbox de Instagram, de amigas, pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu estudei, não só falando, cara, parabéns pelo vídeo, é muito louco porque eu já vivi uma situação assim. De repente, essas pessoas começaram a abrir histórias que a gente jamais fez ideia. E provavelmente elas não devem ter intenção de falar isso abertamente. Mas o fato delas se mostrarem, virem adiante e trazerem essas histórias para a gente, de coisas que aconteceram muito no passado também, é muito surreal. Porque uma coisa principalmente uma mulher conversar com uma amiga confidente, com quem ela já teve, enfim, né, tem intimidade. E a outra coisa, ela chegar para mim, que por causa da música, que às vezes ou foi amiga ou pessoas que eu nunca vi, ou que eu acabei conhecendo mais recentemente, falando, puxa, Nog, olha, você não sabe, mas eu já passei por isso. Eu falei, caramba. Então, assim, eu acho que essa é a melhor intenção da música. Fazer com que as pessoas, não é só meramente se conscientizar de que existe violência, existe relações abusivas, mas sim o fato das pessoas trocarem essa figurinha, saírem desse modo avião que às vezes a pessoa fala, eu não tenho para onde correr, e sim procurar ajuda ou pelo menos desabafar. A gente sabe que em plena pandemia, a ansiedade, a depressão rola muito, muito forte. Então a música fazer esse tipo de coisa, trazer as pessoas adiante, para reportarem o que elas têm de situações, eu acho que é o que tem sido mais positivo e mais surpreendente para mim, dessa maneira. Maravilhoso, maravilha. Eu gostaria de passar a próxima pergunta para a nossa colega Miriam. Perdão, gente, eu esqueci de perguntar a vocês, de falarem, né, o veículo de vocês. Tá, me perdoem. Miriam, por gentileza. Oi? Estão me ouvindo? Que meu celular está meio ruim. Tudo certo. Eu vi que vários artistas, vários cantores, né, tiveram uma participação bem legal nessa música, uma adesão. E vocês acharam que isso ajudou bastante a divulgar o clipe? Sim, foi principalmente por isso que a gente chegou ao clipe, né? Porque assim, o Chandikuta, né, nosso amigo que fez o clipe, ele falou assim, fiquei impressionado com a ação que vocês fizeram. Aliás, várias bandas estão pensando em fazer a mesma coisa, assim, por exemplo, lançar uma música, chamar os amigos, né, os músicos, é uma forma de você trazer os músicos, assim, né, criar uma comunidade, assim, falar assim, toca um trecho da música, mas tocar um trecho, porque o cara ouviu a música. Então você tem que ter assim, a coragem de mandar a música para o cara, sabendo que o cara não vai espalhar para todo mundo. Porque essa é uma neura, né? Todo artista tem. Pô, a gente vai lançar um single dia tal. E aí espalhou. Mas no nosso caso, assim, foi muito orgânico, assim. Então, o Léo Jaime fez o vídeo, o Hudson, o Kiko Zambianchi. Então, isso chamou muito a atenção. Então, eu falo com certeza que esse clipe nasceu por causa dessa ação. Se a gente não tivesse feito essa ação, provavelmente não teria o clipe. Então, é o imponderável. Assim. Eu sempre falo isso para eles, para o Nog, para o Tiagão, para o Simão, todo mundo que está aqui. Eu falo assim, às vezes, coisa que a gente faz assim, que é muito louco, sabe? Você fala assim, vamos espalhar isso aí e tal. Traz coisas que a gente nem imagina. Esse clipe é inimaginável. Assim. A gente nunca ia imaginar. Detalhe, fala, o Xundi... desculpa, Klein. O detalhe, o Xundi, o Klein falou, nosso amigo Xundi, ele virou nosso amigo. Ele conhecia o Klein
porque o Xund é Fã do palmeirense, traje, fã é do guitarrista, traje, fã do traje. Então, tudo Mas fácil. por causa Dessa ação. Da ação, ele acabou chegando ao Klein e depois chegou a gente também. E aí ele falou, olha, eu amei a música e eu queria fazer um videoclipe. Não, e eu mandando uma mensagem para vocês. O cara, quer fazer um clipe da banda. Tem um maluco aqui. Um maluco. Tem printado aí, deve ter o print, assim. Tiagão, aproveitando para falar aproveitando para falar um pouco sobre music business, essa ação, claro que os contatos, a amizade, o relacionamento é muito importante. E é uma coisa que as bandas, os artistas, elas precisam trabalhar constantemente. E isso nos ajuda porque todo mundo já tem bastante experiência, uma idade boa e de estrada, conhece bastante gente. E a partir do momento que a gente começou a fazer essa ação, nosso alcance orgânico nas redes, ele explodiu. Então, ele foi para casa dos 10.000%. Então, bandas e artistas que puderem fazer esse tipo de ação vão ter uma ferramenta muito forte, muito potente para melhorar os números nas redes, alcançar mais gente e conseguir depoimentos reais, né? Porque a pessoa ouve a música